Oi, turma, tudo bem com vocês? Nós vamos começar a nossa aula 3 de gramática para a turma do 7º ano. 7º ano A, a professora Ivane, do 7º ano B, eu, professora Luzeni, e da Várzea da Cruz, da Escola Paulo Ferraz, a professora Soelma. Nós vamos dar continuidade ao estudo dos verbos. A gente viu nas aulas anteriores o modo indicativo e todos os seus tempos. Nesta aula, nós vamos conhecer o modo subjuntivo do verbo. O que é o modo subjuntivo? Vamos lembrar. O modo subjuntivo é aquele que apresenta o fato, a ação, mas de maneira incerta, imprecisa, duvidosa ou eventual. É um verbo que ele vai se apresentar de forma duvidosa, ao contrário do modo indicativo, que indica uma certeza. Vamos ver exemplos de verbos no modo subjuntivo. Primeiro exemplo, talvez ele chegue mais tarde. O verbo chegue, ele chega, está indicando uma ação duvidosa, eventual, não é uma certeza que ele vai chegar. Se não viessem, não esclareceriam a situação. Também o verbo viessem é uma situação duvidosa, não é uma certeza. E um outro exemplo, quando chegarem, sirva o restante dos convidados. É uma hipótese de chegarem, também não é uma ação certa, é uma ação duvidosa. Nós vamos conhecer agora os tempos do modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele apresenta 3 tempos. Nós vamos conhecer o tempo presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Vamos ver quando o verbo subjuntivo vai estar no presente, no tempo presente. É uma situação possível de acontecer no momento da fala, o momento presente. Exemplo, é certo que ele vença. O verbo vença está no modo subjuntivo, no tempo presente. Não é uma certeza, é uma hipótese, embora apareça a palavra certo. Eles esperam que os artistas apareçam. Apareçam também está no tempo presente. O outro tempo do modo subjuntivo é o pretérito imperfeito. Se vocês voltarem à aula do modo indicativo, vocês vão perceber que o pretérito no modo indicativo, ele pode ser dividido em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. No modo subjuntivo, nós só temos o pretérito imperfeito, não temos o perfeito nem temos o mais que perfeito. Pretérito, para vocês lembrarem, é o verbo passado. O pretérito imperfeito é empregado em situações consideradas possibilidades que poderiam ter ocorrido antes do momento da fala. Como vocês estão vendo, possibilidades é algo que não é certo. Então, o modo subjuntivo indica uma incerteza. Vejam os exemplos. Se tivesse dinheiro, compraria o prédio todo. Então, observem que se tivesse está no tempo pretérito. O pretérito imperfeito, na conjugação, ele vai aparecer com o itemzinho se, a palavrinha se, antes das conjugações. Nós vamos ver daqui a pouco as conjugações. Outro exemplo. Mesmo que comesse tudo, não ficaria satisfeito. Aqui apareceu o que, mas você poderia também substituir pelo se. Mesmo se comesse tudo, não ficaria satisfeito. Na hora da conjugação, no pretérito imperfeito, nós vamos usar a palavrinha se. E o último tempo, o futuro. Ele é classificado no modo subjuntivo só futuro, futuro do subjuntivo. É empregado em situações consideradas possibilidades que podem se tornar reais. Mais uma vez, como é o modo subjuntivo, não é uma certeza, é uma possibilidade. Ela pode ou não se tornar
real. Exemplos: lavarei a roupa quando tiver tempo. A palavrinha que vai aparecer antes da conjugação dos verbos no futuro do subjuntivo é a palavrinha quando. Observem que é uma possibilidade. Só lavarei a roupa quando tiver tempo. E o outro exemplo: contarei a verdade se tiver compaixão. Observem que você pode usar também no lugar do se a palavrinha quando, que nós vamos usar no futuro do subjuntivo, na conjugação, o item quando antes da conjugação do verbo. Nós vamos ver as conjugações agora. Conjugação de verbos em todos os tempos do modo subjuntivo. Vocês vão observar que os tempos são bem menos, são só 3. Presente. Presente do subjuntivo. Nós temos 3 verbos. Verbo amar está na primeira conjugação, terminado em AR. Correr está na segunda conjugação, terminado em ER. E partir, verbo de terceira conjugação, terminado em IR. Nós temos as pessoas do discurso que acompanham os verbos. Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. E observem que no tempo presente, do modo subjuntivo, vai aparecer a palavrinha que, na hora das conjugações. Então, vamos ver como vai ficar a conjugação do verbo amar. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Nessa conjugação, vocês vão fazer uma pequena observação para facilitar na hora de estudar. Os verbos terminados em AR, que é a primeira conjugação, este pedacinho aqui, antes do AR, ele é chamado de radical. Então, sempre depois do radical vai aparecer a vogal E. Ó, ame, ames, ame. Amemos, ameis, amem. Isso para os verbos terminados em AR no tempo presente do subjuntivo. Agora vamos ver os verbos terminados em ER e em IR. Essa regra da conjugação, quando os verbos terminarem em ER ou IR, depois do radical, vocês vão ter sempre a vogal A. Observem, que eu corra, que tu corras, que ele corra, que nós corramos, que vós corrais, que eles corram. É estranha a conjugação, mas é assim que se faz a conjugação correta, certo? Tem o A depois de todos os radicais. E no verbo de terceira conjugação também é a mesma regra. Tem o A depois do radical. Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Então fica aí a dica para vocês. Quando o verbo terminar em primeira conjugação, você usa o E depois do radical. Quando o verbo terminar em segunda ou terceira conjugação, você usa o A depois do radical, no tempo presente. Vamos para o pretérito imperfeito. No pretérito imperfeito, normalmente usamos o se, antes da conjugação, antes das pessoas da conjugação, certo? E na conjugação do pretérito imperfeito, vocês vão usar sempre, depois da vogal do radical, SSE, viu? Então vai ficar nos verbos terminados em primeira conjugação, AC, nos verbos terminados em segunda conjugação, EC, e no terminado em terceira conjugação, IC. Vamos ver a conjugação de cada um. Amar. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Tem acento na primeira e segunda pessoa do plural, nós e vós, geralmente. Correr. Se eu corresse, se tu corresses, se ele corresse, se nós corrêssemos, se vós corresseis, se eles corressem. Aqui nós já temos o acento circunflexo na segunda conjugação, na primeira e segunda pessoa do plural. E o verbo partir. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Também
partíssimos e partíceis conjugados com acentuação, ok? E o último tempo do modo subjuntivo, que é o futuro. A regrinha que vocês vão observar para o futuro é o R sempre no final de todas as vogais que aparecem depois do radical. Então, sempre vai ter o R nas três conjugações, na AR e na IR. E a palavrinha que vocês vão usar antes das pessoas do discurso é a palavrinha quando. Vamos ver como é que fica a conjugação aqui, do verbo amar. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Correr. Quando eu correr, quando tu correres, quando ele correr. Quando nós corrermos, quando vós correrdes, quando eles correrem. E a terceira conjugação, partir. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir. Quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Observem a letra R em todas as conjugações do futuro do subjuntivo, ok? Terminamos aqui a conjugação dos verbos do modo subjuntivo, o modo subjuntivo dos verbos e na próxima aula nós vamos trabalhar o modo imperativo. Até a próxima, bons estudos! Vamos estudar, e tirar